Olá, patriotas! Hoje é dia 27 de julho de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Muito prazer, eu sou o Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. E sempre às 8 da noite, a segunda edição é comandada por Cleiton Basso. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e só é possível por conta da sua audiência e apoio. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais notícias desta edição. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro diz que Mandetta foi a maior decepção de sua vida. O presidente relembrou atitudes do ex-ministro da Saúde durante a pandemia e também no Revalida. Justiça conclui perícia médica de Adélio. O homem que esfaqueou Bolsonaro pode ser solto em até 30 dias, caso seja constatado que ele não oferece mais perigo à sociedade. Ministro da Defesa defende valores democráticos do Brasil em encontro internacional. Paulo Sérgio Nogueira disse que a democracia deve ser adotada em toda a América. Aras posta vídeo sobre 7 de setembro e diz que movimentos em 2021 foram espontâneos. No vídeo, a deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT, também aparece em conversa com membros da oposição. Tarcísio de Freitas quer o fim do MST. Para o ex-ministro e agora candidato ao governo de São Paulo, tudo que o MST trouxe até hoje foi insegurança para o campo. A agenda do presidente nesta quarta-feira tem 3 compromissos, todos no Palácio do Planalto. Às 3 horas da tarde, Bolsonaro se reúne com Pedro César Souza, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Às 4 horas, ele recebe Joaquim Álvaro Pereira Leite, ministro do Meio Ambiente. O último compromisso divulgado do presidente no dia é às 4h30 da tarde, quando ele se encontra com Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública. O presidente Jair Bolsonaro disse em conversa com apoiadores que a maior decepção da sua vida foi o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Segundo Bolsonaro, Mandetta recebeu o cartão vermelho na sua conduta no combate à Covid e também pelo Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeira. Aplicado pelo INEP desde 2011, o objetivo do Revalida é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do SUS. O exame é voltado aos que obtiveram diploma de graduação em medicina expedido no exterior. Veja o que o presidente disse. O Mandetta quase aprova o Revalida para o Tomás, para todo mundo. Pronto? Uma decepção que minha vida foi. Deixa eu só bater dela aqui, Cartão vermelho, sai. fizeram o protocolo, Covid, vai para casa, se for de água para o hospital. Então fazer o quê? Não trata dele comer. Você não gosta que Cartão vermelho branco. E antes queria aprovar o Revalida para pelas particulares. Aí tu vou bater tua com ele, aí depois Não, mas eu botei. aí eu boto a senhora aqui, tá bom? Aí foi o primeiro aqui. Dá certo. E nós estamos fazendo o Revalida. A prova no mês é 5%. Fica difícil, só botar o telefone. Tem que esticar o braço. Pronto, tirou. A Justiça Federal concluiu nesta semana uma perícia médica em Adélio Bispo de Oliveira, responsável por esfaquear o presidente Jair Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018. O resultado do exame deve ser divulgado em até 30 dias e, se for constatado que não oferece riscos à sociedade, Adélio será libertado. Adélio está internado na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, desde o atentado a Bolsonaro. Ele foi diagnosticado com um transtorno delirante permanente paranoide, quando o paciente não consegue diferenciar fatos criados pela própria mente do que é real. Desde então, ele recebe tratamento psiquiátrico no presídio. Se a perícia decidir pela liberdade de Adélio, ele não sofrerá outras sanções, mas terá que ser avaliado de tempos em tempos para verificação de alguma possível piora no estado mental. A Polícia Federal abriu 2 inquéritos para apurar a facada. No primeiro deles, sobre as circunstâncias do crime, concluiu que Adélio tinha agido por motivação política, mas que ele sofria de distúrbio mental. No segundo, a investigação foi para saber se havia um mandante do atentado.
o inquérito chegou à conclusão de que não houve participação de terceiros. Porém, a investigação foi reaberta no ano passado e ainda está em curso, o que ainda deixa dúvidas sobre quem ou o que motivou o atentado contra o presidente Bolsonaro. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, afirmou que o Brasil tem compromisso com a Carta Democrática Interamericana, que diz que a democracia deve ser adotada em todos os países da América. Ele disse isso durante o seu discurso na 15ª Conferência de Ministros da Defesa das Américas. O ministro abriu o evento, realizado em Brasília, e durante a sua fala lhe pediu aos colegas o cumprimento dos princípios acordados na primeira conferência, realizada em 1995 nos Estados Unidos. Veja o que ele disse. Desde 1995, ano de criação desta conferência, constitui-se em um importante fórum de debates entre os ministros da Defesa das Américas, tendo se tornado relevante instrumento de reunião política multilateral e de caráter internacional. Da parte do Brasil, manifesto respeito à Carta da Organização dos Estados Americanos, OEA, e à Carta Democrática Americana e seus valores, princípios e mecanismos. Também ressalto o cumprimento dos princípios de Williamsburg, acordados na primeira CMDA, como principal instância de reunião do setor de defesa no hemisfério ocidental. O objetivo central da CMDA é a troca de ideias e de experiências no campo da defesa e segurança. Com esse viés, disponibilizamos ao lado deste auditório, com o apoio da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Defesa, ABINDE, uma mini-mostra da nossa base industrial de defesa, bem como convidamos a todos a participarem da 7ª mostra da Base Industrial de Defesa, nossa BID, a ser realizada em dezembro deste ano, aqui em Brasília. Gostaria de ressaltar, de assinalar, que as normativas da conferência promovem o conhecimento recíproco e fomentam a cooperação e a integração entre os Estados-membros, bem como são importantes manifestações no respeito à soberania de cada Estado e ao ordenamento jurídico interno de cada país, conforme manifesto no regulamento da Conferência de Ministros de Defesa das Américas. Por fim, na condição de ministro de Estado da Defesa do Brasil e presidente desta conferência, tenho a honra e a satisfação de, em união aos demais ministros e fazendo votos de excelentes resultados, declarar aberta a 15ª Conferência dos Ministros de Defesa das Américas. Portanto, declaro neste momento aberta a nossa 15ª CMDA. Muito obrigado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, publicou ontem um vídeo de 12 de julho em seu canal do YouTube, dizendo que os ministérios públicos do país estão atentos a movimentos violentos no próximo 7 de setembro. O vídeo divulgado contém trechos de uma reunião de Aras com congressistas da oposição em 12 de julho. Entre eles, a deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT. No começo do material, uma mensagem escrita informa que Aras explicou na ocasião medidas preventivas do Ministério Público da União contra eventuais distúrbios em 7 de setembro. Estou fazendo essa abordagem para dizer que nós estamos trabalhando tal qual o ano passado. Esse é um trabalho de investigação, esse é um trabalho que nós estamos monitorando em todo o Brasil. Digo porque estou diante dos representantes eleitos pelo povo e que correspondem àqueles que melhor representam
o sentimento do eleitorado brasileiro. O 7 de setembro de 2021 foi marcado por uma atividade muito presente da Procuradoria-Geral da República, junto ao Supremo Tribunal Federal, junto aos Ministérios Públicos Militares em todo o Brasil. Nós não deixamos que o 7 de setembro de 2021 tivesse nenhum evento de violência, especialmente de natureza espontânea. Eram movimentos espontâneos que espolcavam em todo o país. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público dos Estados, o Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público do Trabalho naquilo que lhe cabe, todos nós já estamos atentos a eventuais movimentos, espontâneos ou não, da sociedade civil no que toca à possibilidade de violência. Em reunião com um grupo de advogados nesta terça-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, fez uma referência indireta às críticas que o presidente Jair Bolsonaro fez a ministros do Supremo Tribunal Federal, quando os chamou de surdos de capa preta, durante o lançamento de sua candidatura à reeleição da presidência da República. Sem citar o nome de Bolsonaro, Fachin disse que os surdos não eram os ministros e assegurou, entre outros temas, que o resultado das urnas eletrônicas em outubro será soberano. Em seu comentário diário, o jornalista Alexandre Garcia repercutiu a fala de Fachin e rebateu ponto a ponto que o ministro disse. Veja uma parte. Bom, ainda falando em eleição, eu vi uma declaração perante uma reunião de juristas, eu acho, do presidente da Justiça Eleitoral, ministro Fachin. Ele falou assim: a Justiça Eleitoral não medirá esforços para agir a fim de coibir a violência como arma política. Aí eu lembro, né, que a iniciativa dele proibia a polícia entrar lá em comunidades do Rio de Janeiro, e eu estava ouvindo hoje o delegado que comandou a última operação se queixando que, como a polícia não pode entrar, deu tempo de fazerem barricadas de aço, que fazem inveja à linha Maginot, né? Com lanças de aço, com óleo queimando, com óleo despejado nas ladeiras para fazer escorregar, para impedir a chegada dos blindados da polícia, né? Só para lembrar isso. E além, coibir a violência não é, como arma política, não é coisa da Justiça Eleitoral, né? Coibir violência é a segurança pública. Essa violência que a gente viu aí, de queimar bandeira nacional lá em Curitiba, né? A violência contra manifestantes da Avenida Paulista, com barra de ferro, violência com rojões, né? Quebrando vidraça, quebrando vidro em Curitiba, em São Paulo. Essa violência deixa com a polícia, né? Aí ele fala também: enfrentar a desinformação como prática do caos. Eu não consegui estabelecer a ligação, mas é uma frase boa. Eu acho que se George Orwell fosse vivo, fosse refazer uma nova versão do 1984, digamos 2022, né, podia aproveitar essa ideia, né? Também o TSE não está só porquanto a sociedade não tolera o negacionismo eleitoral. Negacionismo que virou um chavão lá de... Eu pensei que fosse aqueles que negavam o tratamento, no dia que se viu negar tratamento para quem está doente, né? Mas não são esses os negacionistas, né? É quem estava negando que a pessoa fosse proibida de trabalhar, né? De circular na rua, né? Mas isso quem nega é a Constituição, né? Nega a proibição, né? É a liberdade, mas enfim. E aí, amarrada à Constituição e à institucionalidade, qual Ulisses de Homero, Ulisses ficou amarrado no mastro, né? Para não ceder ao canto das sereias, né?
A justiça eleitoral não se fascina pelo canto das sereias do autoritarismo. Não sei, a justiça eleitoral talvez esteja ouvindo alguma coisa, e amarrada à Constituição, né? Mas a Constituição está enfraquecida porque abriram amarras dos direitos e garantias individuais, fundamentais, asilo inviolável, o impedimento de censura, a liberdade de expressão, né? Então, ele reforçou que o TSE prepara eleições pacíficas e citou que a agressão às urnas eletrônicas é um ataque ao voto dos mais pobres. Opa! Quer dizer que tem voto dos mais pobres, votos dos mais ricos, votos dos menos pobres. Tem apartheid dentro das urnas. Bom, vamos lá, apenas observação aqui da cidadania, dos neurônios, ficam ali martelando a gente, né, quando lê uma coisa assim. Vamos em frente, minha gente. Pré-candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas disse que espera o banimento do movimento dos trabalhadores rurais, o Sem Terra do Brasil. A fala foi feita a empresários e fazendeiros da região de Presidente Prudente, no extremo oeste do estado, área de intensa disputa entre grandes produtores rurais e assentados. Para Tarcísio, o Pontal do Paranapanema tem de deixar de ser a terra do MST. Então, o ex-ministro da Infraestrutura foi além e pediu que o fantasma do movimento seja banido do Brasil, porque a única coisa que eles trouxeram até hoje foi insegurança para o campo, para o crédito e para o investimento. A região começou a ser ocupada pelo MST ainda em 1990, quando 800 trabalhadores rurais invadiram uma fazenda da região. Cálculos do MST feitos neste ano apontam que a região tem 117 assentamentos rurais, abrigando cerca de 7 mil famílias, que ocupam uma área de 170 mil hectares. Veja o que o ministro Tarcísio disse. O Pontal do Paranapanema tem que deixar de ser a terra do MST? Aliás, esse fantasma do MST tem que ser banido do Brasil. Porque a única coisa que eles trouxeram até hoje foi insegurança. Insegurança para o campo, insegurança para o crédito, para o investimento. E a gente tem que, no final das contas, transformar assentados em produtores. Dar a eles o acesso a crédito. Aquela turma que, no final das contas, foi muito usada por esses sujeitos, né, e uso político, mas a turma que está com orelha queimada de sol, calo na mão, para que eles possam ter o acesso a crédito, para que eles possam tirar o seu sustento da terra, e é isso que a gente deseja. O jornalista Rodrigo Constantino comentou o lançamento das duas principais campanhas à presidência da República em 2022, a de Bolsonaro e a de Lula. Na avaliação do comentarista, votar no petista seria ir pelo mesmo caminho que passa a Argentina, que atravessa uma das piores crises econômicas de sua história. Constantino disse ainda que o tempo é amigo da razão e, portanto, inimigo da esquerda. No evento bolsonarista, o destaque ficou para a primeira-dama Michele, que fez um comovente discurso patriota e cristão. Levou o marido às lágrimas e o presidente aproveitou, por sua vez, para comunicar alguns feitos do seu governo, e essa deverá ser a tônica daqui para frente até a eleição, na minha opinião. Usar a máquina de campanha para desfazer narrativas falsas da imprensa e da oposição, que é a mesma coisa hoje, e também acenar mais ao público feminino. Enquanto isso, o filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro, participava aqui de um evento em Miami, do qual eu fui palestrante. Eu aproveitei a ocasião para reconhecer que errei ao subir demais o tom das críticas quando ele foi apontado para a embaixada americana pelo pai. Eu não tenho compromisso com o erro, e hoje eu admito que Eduardo seria provavelmente um bom embaixador, pela costura de acordos importantes que ele tem feito ao redor do mundo entre conservadores. O tempo é amigo da razão e, portanto, inimigo da esquerda e da imprensa sensacionalista. Já na Argentina, os companheiros de Lula, onde as empresas não conseguem mais ter acesso a dólares e a hiperinflação se aproxima, mais duas multinacionais deixaram o país essa semana, e uma nova pesquisa revelou que menos de 20% dos argentinos querem que o peronismo continue governando num país que a miséria só dispara.
E tem gente que quer ver o Brasil nesse mesmo rumo, no caminho da Argentina, da Venezuela, ao votar no Lula, não é mesmo? É que esquerdista não costuma aprender muito, mesmo quando parece ter concluído o óbvio. E quem tenta acenar para comunista sempre se dá mal. O ex-presidente Temer foi elogiar ninguém mais, ninguém menos que Dilma Rousseff, insinuando que ela é honesta, apesar, claro, de só andar como bandido. E a ex-guerrilheira fez o quê? Partiu para o ataque, acusando o Temer de golpista. Nenhum dos dois deve ter razão nisso. Mas os isentões nunca aprendem. Eles tentam ficar bem na foto com os petistas, ignorando que petista é uma tribo ou quadrilha totalitária, arrogante, egoísta. Quanto tempo até Geraldo Alckmin, que sabe que Lula só quer voltar à cena do crime, mas agora parece desejar ser seu cúmplice no butim? Quanto tempo, perguntava eu, até Alckmin ser novamente defenestrado pelos seus novos companheiros? Quem nasce para tucano nunca chega bolsonarista. Perguntem a Sérgio Moro. Parece que viram o ex-juiz por aí, meio perdido, meio zonzo, sem rumo. O povo paranaense tem alternativas melhores para o Senado, como, por exemplo, o deputado federal Paulo Eduardo Martins. É preciso ser firme na defesa dos valores conservadores, coisa que Moro, como todos os tucanos de alma, nunca foram. O recado virá nas urnas, para todos eles. Muito bem, e assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.